Watsika Wonder, o poltergeist da família Venom. Em julho de 1877, na aparentemente tranquila cidade de Watsika, Illinois, um dos casos mais intrigantes da história do sobrenatural emergiu das sombras. Lawrence Venom, uma jovem de apenas 13 anos, tornou-se personagem central de uma trama assustadora. A comunidade aterrorizava, sussurrava que Lawrence havia sido tomada pelo espírito inquieto de Mary Roth, uma jovem falecida tragicamente 12 anos antes. Conhecido como o Watsika Wonder, esse evento singular dividiu opiniões, e para muitos se tornou o caso mais perturbador de possessão e manifestação espiritual já registrado na história. Capítulo 1. Mary Roth. Não muito longe dos Venom, vivia os Roth, uma família proeminente na região. O imóvel da família abrigava o advogado Asa B. Roth, sua esposa Anne Roth e seus 7 filhos. Entre eles, Mary Roth, a segunda filha do casal. Nascida no condado de Warren, Indiana, em 8 de outubro de 1846, Mary Roth tinha 13 anos quando sua família mudou-se para a pequena cidade de Watsika, Illinois, cerca de 70 milhas ao sul de Chicago. Nessa época, Mary já enfrentava problemas de saúde, sofrendo de ataques epiléticos que ocorriam quase diariamente. À medida que o quadro se agravava, Mary mergulhou em uma depressão profunda que a tornava cada vez mais distante. Os Roth buscaram todo tipo de ajuda para Mary, consultando diversos médicos e tentando todos os tratamentos disponíveis na época. Contudo, nenhum medicamento ou terapia parecia aliviar os sintomas da jovem. Em um dos episódios mais graves, Mary foi encontrada em um estado de confusão tão profundo que não reconhecia sua própria família. Em certos momentos, ela relatava ouvir vozes e ver figuras que os outros não podiam perceber, o que levou a comunidade a especular sobre a possibilidade de uma conexão sobrenatural. Anos mais tarde, no início da primavera de 1865, seus pais a encontraram caída no quarto. Quando Mary recuperou a consciência, tornou-se tão violenta que vários adultos precisaram segurá-la na cama. Ela permaneceu delirante por 5 dias, até que de repente se acalmou e dormiu por 15 horas consecutivas. Quando acordou, Mary encontrou bandagens cobrindo seus olhos para protegê-los de seus arranhões inconscientes. Curiosamente, ela não as removeu e parecia enxergar perfeitamente mesmo vendada. Amigos da família como A.J. Smith, editor do Danville Times, e o reverendo J.H. Rea presenciaram Mary com os olhos completamente cobertos ler com precisão o conteúdo de uma carta lacrada no bolso do editor e organizar corretamente uma pilha de cartas antigas que ela não poderia ver com os olhos vendados. Impressionado, Smith publicou um relato detalhado do incidente em seu jornal. Apesar desses momentos de melhora inexplicável, a saúde de Mary continuou a piorar. Os médicos sugeriram que ela fosse internada em uma instituição mental, o que apenas agravou seu estado e levou seus pais à decisão de cuidar dela em casa. No feriado de 4 de julho de 1865, durante uma visita a amigos em Peoria, Illinois, Mary reclamou de uma terrível dor de cabeça e foi para o quarto. Pouco depois foi encontrada inconsciente no chão. Apesar de todos os esforços, Mary Roth faleceu na tarde de 5 de julho de 1865, aos 18 anos de idade. Capítulo 2. Lawrence Venom. Filha de Thomas e Lorinda Venom, Lawrence Venom, ou Rance, como era apelidada, nasceu em 1864 em Milford Township, no interior do Illinois, até mudar-se com sua família em 1871 para uma fazenda 7 milhas ao sul de Watsika. Rance era descrita como uma criança comum pela maioria, embora tenha demonstrado desde cedo alguns comportamentos estranhos. Conta-se que logo depois que os Venom chegaram a Watsika,
Rance, então com 5 anos, desapareceu repentinamente. Após horas de busca, já com a noite avançada, a menina foi encontrada no interior de uma mata escura, sentada sobre um círculo desenhado na terra. O mais estranho era que a menina não demonstrava qualquer sinal de medo, como era de se esperar em uma criança perdida. Pelo contrário, ela estava calma e sorrindo, mas falava coisas desconexas, mirando o vazio. Seus pais minimizaram a ocorrência, acreditando que aquelas conversas eram fruto de uma imaginação fértil, comum em crianças de sua idade. No entanto, vizinhos mais supersticiosos guardaram aquela informação que anos mais tarde seria resgatada para tentar explicar eventos inexplicáveis. 8 anos se passaram sem grandes incidentes. Contudo, a aparente tranquilidade da família Venom seria duramente abalada no verão de 1877. Lawrence Venom, agora com 13 anos, começou a sofrer convulsões e ataques epiléticos, mas pouco se sabia sobre as causas para estes eventos na época. Além disso, alguns episódios em particular pareciam desafiar qualquer explicação lógica. Os primeiros sinais tiveram início em uma manhã comum, quando Rance desmaiou repentinamente enquanto ajudava sua mãe na cozinha. Assustada, Lorinda se ajoelhou sobre a filha e tocou seu rosto, na tentativa de despertá-la. Momentos depois, ainda de olhos fechados, a voz suave de Rance quebrou o silêncio. Eles estão aqui. Os anjos estão me chamando. Nos dias que se seguiram, esses episódios tornaram-se mais frequentes e intensos. Durante as crises, Lawrence entrava em um estado de transe profundo. Seu corpo permanecia imóvel e seus olhos pareciam olhar através das pessoas. Seus relatos eram vívidos e inexplicáveis. Ela relatava ouvir vozes angelicais e ver paisagens celestiais, lugares que descrevia com uma riqueza de detalhes que impressionava aqueles que a ouviam. Eles me mostram jardins cheios de luz, com rios que cantam como harpas, dizia enquanto sua voz assumia um tom distante e sombrio. Mais perturbador ainda era sua capacidade de descrever locais que nunca havia visitado e falar em línguas que nunca havia estudado, especialmente o francês. Em uma ocasião, Lawrence falou longamente sobre uma casa com grandes janelas em arco. A descrição correspondia exatamente à casa de um falecido fazendeiro que vivia a milhas de distância, um lugar onde ela nunca estivera. Angustiados, os pais de Rance buscaram ajuda médica. Os doutores da região, limitados pelos conhecimentos da época, diagnosticaram os sintomas como histeria, um termo amplo e genérico usado para descrever quase qualquer condição psicológica inexplicada. Eles recomendaram repouso e uma combinação de tônicos herbais, mas nada parecia surtir efeito. Cada novo episódio deixava Lawrence mais debilitada e distante da realidade, enquanto seus pais sofriam com a falta de respostas. Não demorou para que os rumores se espalhassem pela pequena cidade. Enquanto alguns sugeriam que a menina era vítima de um mal invisível, outros acreditavam que ela estava sob influência de forças sobrenaturais. Havia quem dissesse que Lawrence era uma escolhida, uma mediadora espiritual. Essas ideias ganharam força quando a própria menina começou a mencionar nomes de pessoas falecidas, muitas vezes parentes distantes que sua família mal conhecia. Ao serem novamente consultados, 2 médicos locais e o ministro metodista da família concluíram que Rance havia enlouquecido e recomendaram que ela fosse enviada para um asilo. Contudo, antes que a internação ocorresse, Asa B. Roth, um renomado advogado e vizinho dos Venom, interveio. Ele contatou os pais de Rance e os persuadiu a consultarem o Dr. Winchester Stevens, um médico espiritualista em Wisconsin. Roth explicou que ele tinha passado por uma provação semelhante com sua filha Mary, que havia falecido em julho de 1865, quando Rance tinha apenas 1 ano de idade, e que ele tinha se arrependido de tê-la colocado em um sanatório.
Sem mais opções, Thomas e Lorinda Venom acabaram por aceitar a sugestão de Asa B. Roth. O Dr. Stevens visitou a família Venom pela primeira vez em janeiro de 1878, ao lado de Asa Roth. Eles encontraram Rance sentada perto do fogão com uma expressão mal-humorada e irritada. Quando Stevens perguntou seu nome, ela respondeu com uma voz nitidamente rouca. Sou Katrina Hogan, afirmando ser da Alemanha e ter 63 anos. Após essa breve conversa, ela mudou abruptamente de personalidade e afirmou ser um homem chamado Willie Canning. Então, sob a suposta influência de Willie, ela começou a interrogar Stevens, perguntando sobre suas crenças e se ele confiava na igreja, enquanto xingava e vociferava contra os presentes. Após 1h30, Rance caiu no chão e pareceu sair de um transe. Ela, então, começou a responder as perguntas de Stevens com racionalidade e clareza, se desculpando pela atitude desrespeitosa. Ela afirmou ter sido tomada pelos espíritos malignos que se autodenominavam Katrina e Willie. Stevens sugeriu que ela olhasse ao seu redor e tentasse identificar espíritos mais puros e elevados para socorrê-la nos momentos de crise. Nesse momento, Rance olhou para seu lado direito e disse que havia muitos espíritos dispostos a vir, entre eles um anjo chamado Mary. Asa Roth imediatamente se ajoelhou e perguntou aos prantos: Mary? Mary Roth? Ele tinha plena convicção de que o espírito descrito por Rance era ninguém menos que sua filha falecida em 1865. Capítulo 3. Uma estranha conexão. Como dito anteriormente, na data do falecimento de Mary Roth, Lawrence Venom, então com 15 meses, vivia em uma fazenda em Iowa, a centenas de milhas de Watseka. Não havia, portanto, qualquer relação entre as duas. Ainda assim, imediatamente após a visita de Asa Roth ao lado do Dr. Stevens, Rance passou a afirmar que Mary Roth a visitava diariamente e estava disposta a ajudá-la. Seus pais não acreditaram na história contada pela filha, mas, aos poucos, todos notaram uma acentuada mudança em seu comportamento e até no modo de falar. E assim, gradativamente, Rance se distanciava dos Venom, até se tornar uma completa estranha em sua própria casa. Durante um de seus transes, Lawrence Venom, então com 14 anos, declarou ser a própria Mary Roth. Inicialmente, essas palavras foram recebidas com ceticismo por sua família, mas logo vieram os detalhes que transformaram incredulidade em espanto. Lawrence descreveu com precisão o layout da casa dos Roth, incluindo a disposição dos móveis e objetos pessoais que ela jamais teria tido oportunidade de ver. Além disso, mencionou fatos íntimos sobre Mary, como a existência de uma pulseira favorita e o local exato onde ela costumava guardar seus diários. Quando Asa e Anne Roth souberam do caso de Rance, eles ficaram intrigados e profundamente emocionados. Sendo um espírita convicto, Asa acreditava na possibilidade de comunicação entre vivos e mortos e viu na situação de Lawrence uma chance de reencontrar de alguma forma sua filha perdida. Ele buscou contato com os Venom e tentou convencê-los a permitir que Lawrence fosse viver temporariamente com sua família. Para Asa, essa decisão não apenas ajudaria a menina, mas também poderia confirmar se o espírito de Mary estava realmente presente. A princípio, os Venom recusaram-se a aceitar a proposta, acreditando que aqueles eram episódios passageiros. Mas no início de 1878, Lawrence passou a se comportar permanentemente como Mary Roth, afirmando não reconhecer sua própria família e pedindo para ir para casa. Foi então que os Venom, buscando a recuperação da filha, tomaram a difícil decisão de permitirem que Rance fosse morar com os Roth. Capítulo 4. A vida na casa dos Roth. A chegada de Lawrence Venom à casa dos Roth em fevereiro de 1878
marcou o início de um período de extraordinária transformação para ambas as famílias. A jovem, agora alegando ser Mary Ruff, apresentou um comportamento que impressionava pelas semelhanças com a jovem falecida. Assim que cruzou a soleira da porta, Lawrence chamou Anne Ruff de mamãe e Minerva Alter, a irmã mais velha de Mary, de Nervy, um apelido carinhoso usado por Mary em vida. Os Ruff, que haviam recebido a menina com ceticismo, logo se viram tomados pela convicção de que algo sobrenatural estava em jogo. No convívio diário, Lawrence revelou memórias que só poderiam pertencer à falecida Mary. Ela descrevia com riqueza de detalhes a organização dos quartos da casa, identificava pertences pessoais e recordava episódios da infância de Mary, como o dia em que caiu de uma árvore no quintal e precisou de pontos no joelho. Anne Ruff ficou particularmente impressionada quando Lawrence mencionou uma boneca de porcelana que Mary havia ganhado no seu 8º aniversário, um presente que havia sido guardado em um armário trancado desde o seu falecimento. O modo como Lawrence descreveu o objeto e sua importância emocional para Mary deixou a mãe sem palavras. Durante as semanas que se seguiram, a jovem participou ativamente da rotina dos Ruff, como se nunca tivesse deixado de ser parte da família. Ela demonstrava um carinho profundo por Asa Ruff, o pai de Mary, que frequentemente a encontrava no jardim, perdida em pensamentos ou rezando silenciosamente. Em uma ocasião, Lawrence mencionou um passeio que Mary e Asa fizeram juntos ao rio, relembrando com precisão as histórias que ele contara naquele dia. Esse nível de detalhe emocionava os Ruff e solidificava a crença de que Mary realmente havia voltado, mesmo que temporariamente. Por outro lado, Lawrence também parecia trazer consigo uma missão de cura para a família. Anne, que vivia atormentada pela culpa de não ter conseguido salvar Mary durante sua última crise epilética, relatou que a presença de Lawrence trouxe uma paz que não sentia havia anos. A jovem frequentemente a consolava, dizendo que os anjos cuidam de tudo e que sua partida prematura não fora culpa de ninguém. Esse tipo de interação transformou a atmosfera da casa, que deixou de ser um local de luto constante para se tornar novamente um lar. Além das memórias pessoais, Lawrence também mencionou episódios que haviam sido mantidos em sigilo absoluto pela família. Um dos mais impressionantes foi quando ela falou sobre uma carta que Mary Ruff havia escrito a uma amiga poucos dias antes de falecer, mas que nunca chegou a ser enviada. A carta, encontrada em uma gaveta esquecida, continha exatamente o que Lawrence havia descrito em seu transe, uma emocionante mensagem de despedida. Apesar de toda a serenidade que a convivência com os Ruff parecia trazer, esse período não estava destinado a durar para sempre. Em maio de 1878, Lawrence começou a apresentar sinais de que sua identidade original estava retornando. Em um de seus transes, ela anunciou com serenidade que Mary precisava partir e que Lawrence retomaria o controle de seu corpo. Na noite de 21 de maio, Anne Ruff relatou que Lawrence parecia mais tranquila do que nunca, como se estivesse se preparando para uma transição importante. No dia seguinte, 22 de maio de 1878, a jovem se despediu da família Ruff, agradecendo por todo o carinho que havia recebido, e voltou para sua própria casa, agora aparentemente curada dos ataques que a atormentavam. Anne Ruff confessou que, apesar de sentir saudades, acreditava que o espírito de sua filha havia encontrado paz. Asa Ruff, por sua vez, descreveu Lawrence como uma mensageira dos anjos, enviada para curar a dor de sua família. Ao retornar à casa dos Venom, após 105 dias, Lawrence revelou ter sido curada por anjos, enquanto Mary Ruff preparava seu caminho aos céus. Capítulo 5. Imaginação ou realidade? O caso Watsika continua a ser um dos episódios mais intrigantes e debatidos no campo do paranormal e da psicologia, atraindo olhares curiosos e análises profundas ao longo das décadas.
A história de Lawrence Venom, marcada por eventos que desafiam a lógica, foi interpretada de formas distintas, oscilando entre explicações sobrenaturais e científicas. Para os espiritualistas, o caso era uma evidência incontestável da existência de uma dimensão além da vida. Por outro lado, os avanços da psicologia trouxeram novas perspectivas ao caso. Especialistas modernos sugerem que Lawrence poderia estar sofrendo de transtorno dissociativo de identidade, um distúrbio que frequentemente emerge em resposta a traumas ou estresse intenso. Nessa interpretação, a personalidade de Mary poderia ter sido criada pela mente de Lawrence. Um elemento particularmente controverso foi a alegação de que Lawrence, durante seus transes, demonstrou a habilidade de falar francês, idioma que nunca havia aprendido. Para os espiritualistas, essa habilidade era uma prova adicional de sua conexão com o além, sugerindo que espíritos fluentes no idioma se comunicavam através dela. Contudo, céticos argumentaram que Lawrence poderia ter sido exposta ao idioma de forma passiva, talvez ao ouvir vizinhos ou durante interações na comunidade, mesmo que de maneira inconsciente. Outra explicação mais cética considera o caso como um exemplo de histeria coletiva. Capítulo final: O eco do sobrenatural. Muitos anos depois, o caso Watsika continua a atrair a atenção da mídia e de curiosos do mundo inteiro. A antiga casa dos Ruff tornou-se um lugar de peregrinação para os curiosos do sobrenatural, mas o brilho de suas vidas desvaneceu-se com o passar dos anos. Asa B. Ruff, que sempre acreditou na autenticidade do fenômeno, faleceu em data desconhecida, mas levou consigo segredos e memórias que nunca foram desvendados por completo. Asa e Anne Ruff foram enterrados no Oak Hill Cemetery, em Watsika, Illinois, ao lado de Mary Ruff, cujo túmulo continua a atrair visitantes e investigadores paranormais. Na família Venom, o retorno de Lawrence trouxe alívio e espanto. Eles haviam preparado o coração para perder a filha para a insanidade, mas a receberam de volta, completamente transformada. Contudo, o evento lançou um peso de indesejada curiosidade sobre a família, tornando-os alvo de especulações e olhares maliciosos. Thomas e Lorinda Venom viveram o resto de seus dias nesta casa, ainda de pé em Watsika, protegendo-a de uma comunidade sedenta por respostas que eles jamais poderiam fornecer. Lawrence Venom, por sua vez, retomou sua vida de forma surpreendente. Em 1881, aos 17 anos, casou-se com George Binning, um agricultor local, e mudou-se para o Kansas. Apesar de raramente falar sobre o ocorrido, pessoas que conheciam sua história relatavam que Rance demonstrava uma sabedoria quase mística, como se carregasse consigo um segredo que ninguém mais poderia compreender. Lawrence faleceu em 30 de agosto de 1952, aos 88 anos, deixando 9 filhos e um legado que para muitos jamais será esquecido. E você, acredita na história de Lawrence Venom e Mary Ruff? Adoraríamos ouvir sua opinião. E se gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe. Esperamos vê-los em breve. Até lá!